Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 185, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Na questão de número 53, abaixo, principalmente aqui no meu livro A Gênesis, está assim, abaixo do número 53, a metade da folha para baixo, é uma nota de Allan Kardec, uma nota assim explicativa, né, a respeito do espiritismo, que é necessário sim aqui no esmiuçamento fazermos uma análise, né? Vamos ver o que está contido nessa análise aqui nessa matéria, aliás, nessa nota de Kardec. Então, Kardec ele diz assim aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, né, ele foi a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado. Olha só para você ver, o Livro dos Espíritos ele foi a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista, pela dedução das consequências morais, das consequências morais dos fatos. Nossa, que maravilha! Então, olha só para você ver. O Livro dos Espíritos, né, ele foi a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos. Porque existe as consequências morais dos fatos. Existe. Necessitando apenas que as pessoas raciocinem com bom senso. Porque todo aquele que raciocina com bom senso, principalmente num momento como este, ele consegue entender essas consequências morais dos fatos, né? Que considerou, né, todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Então, é só para você ver. A doutrina dos espíritos, ela toca nas questões mais importantes que ela suscita. Foi desde o seu aparecimento, então veja bem, foi desde o seu aparecimento o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. Aí a gente usa aquele termo, de fato, né? O ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Até então conservado no domínio das experiências curiosas, né? Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos delas. Então nós sabemos que tudo também, né? Porque Kardec está dizendo aqui assim, ó, se esse livro, que é o Livro dos Espíritos, conquistou a simpatia da maioria, é que exprimiu os sentimentos delas, ou os
os sentimentos dela. Então, mas não é só o Livro dos Espíritos que, analisado dessa forma, ele conquista a simpatia daquelas pessoas, né, daquela massa e tudo mais. Um filme, por exemplo, hoje em dia, o que leva um filme hoje é recorde de bilheteria. O que leva um filme a bater um recorde de bilheteria? Porque, de certa forma, o conteúdo daquele filme conquistou, né? De certa forma, conquistou a simpatia da maioria, né? É que exprimiu os sentimentos dela. Naquele filme, pode ser, né, que algo ali dentro ali despertou as necessidades, os sentimentos do público e outras obras também. Mas, em se tratando do Livro dos Espíritos, é lógico que conquistou as simpatias da maioria, é que exprimiu os sentimentos dela. Por que que o Livro dos Espíritos conquistou, né, a simpatia da maioria? Ora, porque o Livro dos Espíritos, ele trata de tudo, desde a pré-existência da alma, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da reencarnação, da desencarnação, das leis todas de Deus, né? Todas as leis do Criador, todas as leis aqui da Terra, as leis humanas, as leis divinas. Então, da imortalidade da alma, já falei, né? Então, vem assim de encontro, mostrando a mitologia, né? Os enganos, os equívocos, mas não só mostrando, comprovando através dos fatos. Então, esclarecendo a desigualdade evolutiva do ser, esclarecendo-nos os porquê, né? Nos esclarecendo o porquê dessa desigualdade entre as castas, as etnias, entre as miscigenações e muitas outras coisas. Não tem como a gente relatar tudo, né? Então, se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimiu os sentimentos delas, correspondia às suas aspirações. Então, se o Livro dos Espíritos, se ele conquistou a simpatia da maioria, é porque ele correspondia às suas aspirações. E encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular, onde cada ser passou a ter o direito de questionar e de, ao mesmo tempo, de obter resposta, né? Se estivessem em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Isso é verdade. Porque, vamos dizer assim, a doutrina dos espíritos. Então, no Livro dos Espíritos está contido a doutrina dos espíritos. Que a gente sabe que a doutrina dos espíritos significa nada mais, nada menos que
os desígnios das leis de Deus. Então, se Kardec não tivesse averiguado, pesquisado, observado, comprovado os fatos, e se não estivesse contidos ali dentro do Livro dos Espíritos, tudo isso que consola, que acalenta as necessidades da alma, do espírito, que consola e que esclarece a humanidade em todo sentido, pode ter certeza de que o Livro dos Espíritos tinha caído no esquecimento. Tinha caído no esquecimento, como sabemos de milhares de obras que existem no mundo, que elas encontram-se em determinadas bibliotecas no mundo, apenas servindo para evangelizar as traças, né? Como, por exemplo, na Gênesis mesmo, Kardec comenta essa questão a respeito das 613, né? Ou melhor, fala a respeito dos mandamentos de Moisés, mas ao mesmo tempo, Kardec já traz ao nosso conhecimento a respeito do desuso da maioria das leis deixadas por Moisés. Então, por que entrou em desuso? Por que entra em desuso? Porque não se fundamenta em nada, não te esclarece nada, apenas te ilude. E com todo respeito, mas nós temos que analisar. Muitos mandamentos que são tidos como mandamentos que estão contidos em vários livros, ainda na Terra, inclusive na Bíblia, vão entrar em desuso. Aliás, já se encontra em desuso. Apenas os fanáticos, os cobaias, é que não querem enxergar. Porque se os fanáticos dessem uma trégua à razão, olha só, se os fanáticos dessem uma trégua à razão e permitissem uma averiguação assim bastante profunda, veriam eles que sempre foram enganados. Eu não vou dizer que sempre estiveram enganados, porque nós sabemos que os adeptos, eles são teleguiados. Então, sempre foram enganados. Mas o fanatismo é tão grande que eles não se permitem e também não permitem agir de uma forma assim, racional. Eles não permitem parar, analisar, raciocinar, tentar ligar uma coisa com a outra, né? Então, eles crêem dessa forma. Então, você entende que nós não estamos aqui para convencer ninguém e também não estamos querendo dizer mal de ninguém, não, de forma alguma.
Isso aqui é um simples estudo, né? Então vamos assim, ó. E no esquecimento, ora, qual foi aquele ponto de convergência? Não, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu deixei aqui. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento, né? Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia que não fenece quando emana de uma fonte superior ao homem, é o que nós acabamos de dizer. Essa espontânea concentração de forças dispersas, né, deu lugar a uma amplíssima correspondência, né? Olha só para você ver. Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos, em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações de uma inveja, da inveja e do ciúme? Olha só para você ver. Aí prossegue-se na próxima página ainda aqui. Significativo testemunho, tão notável, qual tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países. Então, se nós pararmos para observar, essa nota anterior aqui, ela explica assim as orientações, dá-se uma sequência aqui nessa nota segunda. Olha só para você ver. Pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de prece que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, então todos recorrem, e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? É lógico que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes. Querendo ou não, né? O Espiritismo, ele encontra-se em todas as partes e em toda parte. Querendo ou não, o ignorante, aquele que tem conhecimento, ou aquele que não tem conhecimento. Porque é o único que se fundamenta. Digo de nota é que, de todos os grupos que se tem formado com a intenção premeditada de abrir cisão, proclamando princípios divergentes, do mesmo modo que de todos quantos
apoiando-se em razões de amor próprio ou outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideraram fortes bastantes para caminhar sozinhos, possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos. Nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Aí aqui Kardec está falando a respeito de todos os sistemas que não lograram êxitos da forma a qual a doutrina dos espíritos, o espiritismo logrou. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra, nem de outro modo poderiam ser, dado que para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfação, rejeitavam princípios da doutrina. Então, olha só para você ver. Em vez de eles aceitarem, eles rejeitavam. Precisamente o que de mais atraente há nela, o que de mais consolador ela contém, e de mais racional. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra camarilha. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina, e semelhante erro só decepções podiam acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraria o único laço que lhes podia dar forças e vida. Então, Kardec aqui, ele nos deixa aqui uma referência. Veja-se Revista Espírita, abril de 1866, páginas de número 106 a 111. O Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Então, assim, para maiores detalhes, é necessário recorrer à Revista Espírita, né, de 1866, das páginas 106 a 111 em diante. Então, também aqui, Kardec deixa aqui esse o objeto das nossas publicações, que se pode considerar o resultado de um trabalho de puro. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais só elas lhes podem imprimir forças das leis e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levemente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa produto de um sistema preconcebido, é também de onde tira a sua força e o que lhe garante o futuro. Então aqui Kardec já nos orienta para, veja-se no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, né, no item 2, Revista Espírita, 1864, página 99, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, já que tivemos a oportunidade de ler essa nota de rodapé, na próxima página nós vamos dar sequência na questão de número 54, no próximo vídeo.